E o Bitcoin está subindo forte nesse final de semana, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a bater acima dos 61 mil dólares. Vou atualizar também a análise das notícias, mostrar o que está fazendo o Bitcoin, fazer esse movimento de subida inusitado no final de semana. Vou atualizar também a análise dos dados macroeconômicos. Amanhã teremos um evento que pode balançar o mercado americano, inclusive o de criptomoedas, e ninguém está falando disso. Vou atualizar também a análise das principais criptomoedas, da análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Também seguir o nosso canal no Telegram da Aperium, porque lá geralmente nós colocamos aí, além de notícias relevantes e frescas, também colocamos lá as operações que a gente faz, beleza? No mais, pessoal, vamos lá, vamos atualizar a situação do Bitcoin. Bem, pessoal, primeiro, tá, do ponto de vista gráfico, o Bitcoin estava num grande impasse aí nos últimos dias, né? Se formava um topo duplo ali no gráfico diário ou um fundo duplo ali no gráfico de uma hora e a coisa complicada, né, pessoal? Na sexta-feira, na semana passada, quinta-feira, tivemos muitos dados macroeconômicos, tivemos muitas coisas importantes, falas do dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, e o Bitcoin não se mexia, né? Ficava ali naquela região que ele estava desde que o governo alemão iniciou as vendas, tá? Mas nesse final de semana o Bitcoin subiu forte e a gente tinha ali no gráfico de uma hora do Bitcoin um fundo duplo, que normalmente é um padrão que indica reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? No caso aqui seria uma tendência aí do gráfico de uma hora mesmo, tá? E o Bitcoin, nesse final de semana, nesse sábado, rompeu para cima esse fundo duplo com alvo lá na região dos 62.200 dólares, tá? Então, se a gente fizer uma projeção aqui, a gente vê alvo para o Bitcoin na região dos 62.100 dólares aproximadamente. Eu acabei pegando errado aqui, tá, gente? Acabei pegando a imagem meio torta aqui, mas uma projeção conservadora, alvo lá nos 62.500 por aí, tá? Então o Bitcoin tá indo buscar esse alvo desse fundo duplo aí. Isso aconteceu, pessoal, o que a gente tem que ver é o seguinte, tá? A gente não tem nenhum padrão gráfico novo agora, mas a gente tem que entender o que aconteceu aqui pro Bitcoin romper, tá? Gente, é complicado falar disso, é um tema meio polêmico, mas o Bitcoin subiu imediatamente após a notícia de que o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, sofreu um atentado e saiu vivo, tá? Após isso, o Bitcoin disparou e vem subindo aí nesse domingo. Essa notícia foi o catalisador desse movimento, né? Algo assim, totalmente inesperado, né? Não é uma coisa que você imagina que vai acontecer e muito menos quando, tá? Eu acho que muitos já devem estar sabendo aí da notícia que houve um atentado aí com tiros, né? Mas, Tainan, por que o Bitcoin tá subindo? Não faz sentido isso, tá? Primeiro, pessoal, a notícia de que ele saiu vivo, exatamente após a notícia de que ele saiu vivo da situação, o mercado se empolgou. Por quê? Porque o Donald Trump ele veio com uma narrativa favorável à desregulamentação do mercado financeiro, inclusive de criptomoedas, tá? Essa regulamentação que vem acontecendo aí nos últimos tempos, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ela gera alguns ônus, né, algumas coisas que são negativas para o mercado. Então, quando o mercado viu que o Donald Trump saiu vivo aí dessa situação, né, e não só ele sair vivo de uma situação dessa, fortalece ele politicamente. O mercado entende isso, tá? Porque geralmente quando você tem um candidato à presidência e ele sofre alguma tentativa de tirarem ele, entre aspas, da posição de candidato, né, seja qualquer outra forma, tá? Não necessariamente dessa forma violenta, mas esse tipo de coisa acaba fazendo o mercado entender que muitas pessoas se comovem e falam, nossa, coitado, olha isso, eles estão tentando tirar ele a todo custo, né? Então, acaba que isso gera um resultado meio que positivo, tá? Isso pode atrair votos, isso pode fortalecer ele na base dele. Então, o mercado entende que após esse evento existe uma maior probabilidade dele ganhar, tá? Então, o mercado vê isso aqui como algo bom, principalmente o mercado de criptomoedas. Só que existe um detalhe, pessoal, existe uma divergência aí, tá? O mercado financeiro americano, ele não é que não gosta muito dele, mas prefere o Biden, tá? Ah, Tainan, você tá defendendo o Biden? Não, tá? O que eu vou te falar é o seguinte, pessoal. Eu vou explicar para vocês o mercado americano vê o risco de o Trump voltar com as guerras comerciais ali com a China, e guerra comercial geralmente gera inflação, tá? Porque se você tem menos comércio, você acaba tendo que comprar e consumir os produtos locais, que muitas vezes são mais caros do que os produtos importados, principalmente da China, que tem um custo de produção baixo, né? Então,
o mercado vê isso como algo inflacionário. Se você tem inflação, você é obrigado a manter juros mais altos, tá? Por isso que o mercado meio que prefere o Biden, embora na prática o Biden também faça aí uma certa rivalidade com a China, tá? Isso não é uma coisa do Trump ou do Biden. Os dois aí, eles rivalizam com a China. O Trump, ele é mais vocal, né? Ele fala mais e às vezes ele toma algumas medidas ali mais, vamos dizer assim, mais explícitas, mas na prática o embate entre Estados Unidos e China aí pelo poder global, ele é unânime, né? Independente do presidente dos Estados Unidos. Então, o mercado enxerga isso, tá, gente? Tainan, você tá defendendo um ou outro? Não, só estou passando como o mercado enxerga os dois. O mercado de criptomoedas vê melhor o Trump por causa dessa questão da desregulamentação, e já o mercado financeiro americano vê o Trump como menos favorito do que o Biden, porque o Trump, ele apresenta esse risco da volta da guerra comercial, tá? Então, só para vocês entenderem aí o contexto, e a gente também não pode deixar de falar dos eventos macroeconômicos, porque amanhã, meus amigos, nós vamos ter um discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, exatamente às 1h da tarde no horário de Brasília. O Jerome Powell vai estar em conversa nesse horário com o David Rubinstein, se eu não me engano, tá? Que é presidente do Clube Econômico de Washington, e eles vão estar lá discutindo em relação à política monetária, política fiscal, né? Então, assim, o mercado vai estar muito ansioso para saber o que o Jerome Powell vai falar após os últimos dados de inflação, pessoal. Lembre-se que depois dos discursos dele, na semana passada, a gente teve dados de inflação mostrando inflação abaixo do esperado para o consumidor lá nos Estados Unidos em junho. Tá? Isso aí isso fez o mercado apostar que existe uma altíssima probabilidade de corte de juros em setembro. Então amanhã o mercado vai estar de olho nas falas do Jerome Powell, e se ele falar algo que faça o mercado entender que não vai ter corte de juros em setembro, o mercado pode reagir mal, a gente pode ver queda nas bolsas e o Bitcoin também pode acabar acompanhando. Já se o Jerome Powell ele falar algo aí que deixa os mercados animados, né? Falar no sentido de, olha, talvez nós tenhamos que cortar juros, né? A economia pode estar entrando em uma recessão, vamos ter que cortar juros, a atividade econômica está se enfraquecendo, ou alguma coisa do tipo, o mercado pode se animar, entendendo que a probabilidade de corte de juros, a aposta que o mercado vem fazendo de corte de juros para setembro, está certa, tá? Então, essa é a situação aí que a gente tem em relação ao discurso do Jerome Powell amanhã. A semana já vai começar quente, porque além desse discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, nós também vamos ter o mercado reagindo a esse evento do final de semana, né? A gente não sabe como o mercado americano vai reagir, por quê? Isso aconteceu no sábado, geralmente dia de sábado e domingo o mercado americano não funciona, então é amanhã que a gente vai ver de fato a repercussão global nos mercados desse evento de ontem lá no comício do Donald Trump, tá? Então, isso é importante. Depois desse discurso do Jerome Powell amanhã na segunda-feira, a semana vai ser relativamente parada, viu, pessoal? Na terça-feira a gente vai ter ali vendas no varejo, núcleo de vendas do varejo, que é um dado relativamente importante. Na quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, mas é uma semana com poucos dados macroeconômicos em comparação com as semanas anteriores aí que foram muito agitadas, né? A gente teve ali os dados macroeconômicos, notícias do governo alemão vendendo, tá? Mas agora a gente está num cenário aí um pouco positivo para o Bitcoin, porque aparentemente o governo alemão já estancou ali, já vendeu os Bitcoins que tinham para vender, mas ainda fica aquela dúvida sobre a Mt. Gox, tá? Então a gente tem que ficar atento aí nessas notícias, né? Isso aí pode sair a qualquer momento e muitas vezes pega a gente de surpresa, isso faz até eu acreditar que o mercado está muito perigoso para operar nesse momento. Indo aqui para análise de sentimento, pessoal, a gente tinha aí o long short ratio caindo nos últimos dias, com o open interest subindo, né? Mostrando que o pessoal estava apostando aí que o mercado iria cair nas últimas horas, né? É normal, a maioria das pessoas sempre vão contra a direção do mercado, né? Então se o mercado está subindo, a maioria sempre vai estar apostando na alta, tá? E o que aconteceu, meus amigos? O Bitcoin acabou aí subindo, o pessoal foi abrindo posições vendidas, ele subindo para liquidar essas pessoas. Só que agora a gente tem uma situação diferente, tá? A gente vê aqui que o Open Interest caiu, né? Isso significa que posições de trade foram fechadas e o Long Short Ratio deu uma leve subida. E agora ele está muito baixo, viu, pessoal? Essa leve subida do Long Short Ratio indica que proporcionalmente passamos a ter um pouco mais de pessoas apostando na alta do que no início dessa tarde, tá?
Isso acontece porque provavelmente as pessoas que estavam apostando na queda e alavancadíssimas foram liquidadas quando o Bitcoin fez essa subida ali para os 61.200, tá? E isso aí tirou uma galera do mercado. Então por isso que o long short rate subiu e o open interest caiu. Os vendidos foram tirados aí na base da desalavancagem, na base da liquidação, tá? Mas no geral ali o TRDR não está muito claro em relação à direção do mercado. E aqui na High Block, meus amigos, a gente tem uma situação um pouco confusa, né? Por quê? Quando a gente olha o Liquidation Rate Map, a gente tem liquidez de todo lado, tá? A gente tem liquidez ali nos $70.000, né? Até nos 45 mil a gente tem, tá? Ali perto de 70 mil, para ser mais específico, ali nos 69 mil, tá? Então a gente tem assim, liquidez de todo lado. O mapa de calor mostra como se a gente tivesse mais liquidez abaixo, principalmente na região dos 56.400, tá? Até os 55.700, a região ali também dos 52.200 com muita liquidez e a região ali dos 46.400 também com bastante liquidez, tá? Então, o mapa de calor mostra mais liquidez abaixo, só que a gente tem que tomar um cuidado, meus amigos. Essa liquidez começou a se formar principalmente antes do Bitcoin fazer essa subida aí nos últimos dias, tá? Então, se a gente está tendo essa formação de liquidez nos últimos dias, né? De pessoas apostando que o mercado vai subir, a liquidação delas é esse ponto mais verde e amarelo aqui embaixo, tá? E o mercado sobe, isso quer dizer que essas pessoas acertaram na aposta delas aí de subida do Bitcoin, tá? Se elas acertaram, pode ser que a gente não tenha aí tanta liquidez abaixo assim, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O TRDR, o gráfico do Bitcoin tá com alvo ali nos 62.500 aproximadamente, depois que bater ali, não temos padrões novos, tá? O TRDR não tá muito claro sobre a direção, e aqui no Liquidation Rate Map a gente vê uma divergência, né? A gente vê ele falando aqui que tem muita liquidez abaixo, mas a gente não sabe se essa liquidez ainda está aqui, porque é de pessoas extremamente alavancadas, que apostaram que o mercado iria subir. Se a pessoa aposta que o mercado vai subir e ela está extremamente alavancada, ela ganha. Se ela ganha, acaba aí que a gente tem essas posições aí sendo fechadas por essas pessoas, tá? Se você, vamos supor que você alavancou ali em 20 vezes apostando que o Bitcoin iria subir quando ele estava ali nos 56 mil, 57 mil dólares. E ele foi lá e subiu para 61.200 hoje com essas notícias aí que a gente teve no final de semana. O que você faria? Você deixaria a posição aberta ali ou você fecharia? Eu acho que a maioria das pessoas fechariam, tá? Porque geralmente quem alavanca muito não fica segurando posições aí por muito tempo, tá? Então, pode ser que essas pessoas estão realizando lucro e pode ser que a gente não tenha toda essa liquidez aqui abaixo mais, tá? Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado com isso. A gente também não pode deixar de comentar aqui o gráfico das principais altcoins, tá? Indo aqui para o gráfico da Ethereum, né, que é a mais importante, ela está subindo menos que o Bitcoin, tá? Mas ela está indo ali em busca do alvo daquele fundo duplo dela, lá na região dos 3.300 dólares, que é o alvo do fundo duplo, tá? Então a Ethereum está subindo aí, acompanhando o Bitcoin hoje, com alvo ali na região dos 3.300 dólares, tá? No geral, pessoal, no cenário global, assim, né, no cenário de mais longo prazo, a Ethereum ainda segue com aquela ameaça do topo duplo, mas para ela formar, ela precisa romper os 2.800 para baixo, coisa que não está acontecendo. Pelo contrário, a Ethereum está subindo e ficando mais distante dessa região, que é bom para quem está apostando na alta da Ethereum, tá? Eu só tomaria cuidado nos alvos desses padrões, porque geralmente quando bate no alvo de um padrão como fundo duplo, o mercado ele costuma parar de subir, muitas vezes até corrigir, porque as pessoas vendem ali para realizar o lucro do trade que elas montaram, tá? Outra criptomoeda importante que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, tá? Moeda aí muito relevante do mercado. Ela também, pessoal, formou um fundo duplo ali, tava naquele vai, não vai, né? E agora parece que ela vai, tá? Só que o alvo da Binance Coin tá lá nos 586 dólares. Então tá um alvo um pouco mais longe, né? O que torna essa aposta um pouquinho aí mais perigosa, tá? Então você vai ter que montar uma posição aí e apostar que vai subir bastante, né? Porque aqui a gente já tem uma subida expressiva. Ao contrário do Bitcoin e da Ethereum, que está perto do alvo, a Binance Coin estaria aí longe do alvo, tá? Então a gente teria aí que ter o Bitcoin e a Ethereum aí subindo mais nos próximos dias para a Binance Coin conseguir bater o alvo. Mas o gráfico está dizendo que ela vai até ali, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, tá? A Solana, meus amigos, está subindo hoje, mas ela continua dentro daquele cenário ali gráfico de uma possível cunha ascendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica queda, mas não foi rompido também, tá? Se ele não foi rompido, a gente fica meio que sem uma direção muito clara aí, né? A gente fica meio perdido aí em relação a Solana, tá? A Solana tá meio que
acompanhando ali o Bitcoin, a Ethereum, e pode sair a qualquer momento notícia de ETF de Solana aí, que pode fazer ela pumpar, de uma hora para outra ela pode subir, tá? Então é uma moeda que eu não operaria por isso, tá? Não, mas isso não é bom? É, mas você não sabe, né? Você pode comprar ela cair porque aconteceu uma notícia ruim sobre o ETF, também pode sair uma notícia boa e fazer ela subir. Então fica aquela coisa, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Uma criptomoeda que eu não posso deixar de falar, pessoal, Ripple, XRP, tá? Essa aqui, meus amigos, ela tava ali com o triângulo descendente, com o alvo lá nos 36 centavos, ela chegou aí nos 38 centavos aí nos últimos dias, né? Mas ela subiu forte, tá? Tainan, por que que a Ripple subiu tão forte, principalmente na sexta-feira, né? Ela chegou a subir ali quase 20% no dia. Isso aconteceu principalmente por causa de algumas notícias que saíram na semana passada de que os preços da Ripple foram listados na Bolsa de Valores CME, tá? Galera, o que isso significa? Significa que ela foi listada, que ela agora está sendo negociada na Bolsa de Valores lá? Não. Só que isso aí deixou o mercado animado, primeiro porque é o reconhecimento de uma das bolsas mais famosas e respeitadas do mundo, né? Então o mercado olhou isso e falou, olha, isso é bom para a Ripple, ela está sendo reconhecida como um ativo sério por uma bolsa de valores. E outra coisa que alimentou as especulações de possíveis ETFs de Ripple nos Estados Unidos, tá? Então ela acabou subindo. Infelizmente, eu acho difícil ela bater o alvo aqui desse triângulo descendente. A Ripple, pessoal, para ser bem honesto, é uma moeda muito difícil de operar com análise gráfica, porque ela faz muito pump and dump o tempo inteiro, tá? É uma moeda que eu não opero, ela dificilmente eu faço alguma operação nela. É muito pump and dump. Você vê o gráfico dela ali, ela sobe de uma hora para outra, cai muito forte, né? É uma moeda aí que, na minha visão, ela não é muito fácil de operar, não, tá? E tomem cuidado, porque essas notícias aí, qualquer especulação de ETF sobre a Ripple, ela pode fazer essa moeda aí mudar de direção. E galera, detalhe, tá? A gente tem que usar stop e fazer operação com altcoin por causa dessas coisas aí, tá? Altcoin, quando ela tem que subir, ela normalmente não sobe pouco não, sobe muito, tá? Então, a gente tá vendo aí no caso da Ripple, só que a Ripple perdeu um pouco de força depois da sexta-feira, né? Aliás, depois de ontem, né? Até no sábado aí ela subiu forte também, tá? Ela perdeu um pouco de força, por enquanto deixou uma sombra superior grande. Sombra superior normalmente não é um sinal bom, e para ela continuar subindo, na minha visão, a gente vai ter que ter notícias, mais notícias positivas sobre ela, ou mais notícias positivas aí que façam o Bitcoin continuar subindo, senão fica difícil aí para a Ripple manter esse movimento, ela pode corrigir, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a da Cardano, né? Outra moeda importante do mercado que também subiu aí nos últimos dias, ela tinha formado ali no gráfico de uma hora também um fundo duplo, tá? Já bateu mais do que o alvo desse fundo duplo, mas ela está acompanhando a subida do Bitcoin, a subida das altcoins e também esses possíveis rumores de ETFs e coisas do tipo, tá? Ela é uma das... Ela não é a candidata número 1 aos ETFs, o caso ali é Solana e Ethereum que estão ali com os pedidos já engatilhados, mas existem especulações de que a Cardano também pode ter um ETF aprovado, então o mercado fica nessa euforia aí, tá? E a gente acaba vendo o mercado subindo hoje, mas a gente tem que ver como é que vai ser amanhã, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, né, além da Cardano, é a Chainlink, pessoal. Chainlink é outra moeda importante aí do mercado, tá? Graficamente, ela parece estar querendo formar um fundo duplo aqui, mas não está o gráfico mais forte do mundo, tá? A maioria está subindo bastante hoje, né? O Bitcoin subindo 3%, ela está subindo 3% ali só acompanhando o Bitcoin. Lembrando que a Chainlink não pode romper para baixo a região dos $12. Se ela romper, ela forma um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos $7 e isso continua ameaçando aí o preço da Chainlink, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Avax, né? A Avax também está numa situação aí mais complicada, porque a Avax hoje ela está subindo 2,24, enquanto o Bitcoin sobe 3,5, né? Então ela está subindo menos que o Bitcoin. E a Avax já rompeu para baixo ali, um ombro, cabeça, ombro com alvo lá na região dos $13 aproximadamente, tá? Então veja um grande risco aí da Avax cair aí nos próximos dias, semanas ou talvez até meses para a região ali dos $13. Não consigo ver nada aí de diferente indicando alta para ela por enquanto, ao contrário ali da Ethereum que rompeu um fundo duplo, Bitcoin e algumas outras altcoins. No caso aqui da Avax, infelizmente o gráfico diário aponta queda, tá? Então essa é a situação aí das principais moedas do mercado. Amanhã eu tô aqui de volta para atualizar você sobre esses eventos e como o mercado vai estar interpretando, né? O mercado global vai estar interpretando esses eventos que ocorreram ontem nos Estados Unidos. Também as falas do Jerome Powell. Eu sempre posto lá no canal do Telegram assim que as informações saem frescas, tá? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de domingo, um excelente final de semana, um bom descanso, uma boa semana. Até mais, tchau!